Já. Ok. Essa é a nossa última aula do curso Escrita para Projetos de Mestrado e Doutorado. A nossa aula de hoje vai tratar dos últimos elementos do edital que nós tomamos como referência, que é o do PPGE, da UFAM, que está aberto nesse momento. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre referências, cronograma e o que houver, aspectos de como é que vocês podem utilizar a questão da maneira como será avaliado, alguma dúvida que vocês tiverem sobre essa avaliação, enfim, a segunda parte vai funcionar dessa maneira, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a Vanessa falando com vocês sobre as referências e o cronograma, e depois a gente vai abrir para uma conversa, vamos verificar quais são as dúvidas e esclarecimentos, basicamente sobre os aspectos avaliativos desse projeto, se a gente pode, de repente, ajudar vocês até para uma próxima etapa, que é a defesa. Ok? Então, agora vamos ouvir a Vanessa. Vou colocar aqui para apresentar. Certo. Então, hoje, nosso último dia do nosso curso, nós vamos falar sobre os elementos pós-textuais, que são as referências e o cronograma. É interessante falar que essas referências, realmente, elas devem estar nas normas da ABNT, já mostrar para vocês. E o cronograma, ele vem de uma forma bem mais resumida, vocês vão colocar toda a viabilidade da pesquisa, todas as atividades que vocês pretendem desenvolver durante o mestrado então, e o doutorado. Deixa eu colocar aqui. Então, as referências, a estrutura na norma da ABNT, que é a ABNT-NBR 6023 de 2018, e aí somente colocamos como referência as publicações que foram citadas ao longo do texto. E tudo que está citado deve ser referenciado, e tudo que está referenciado deve ser citado. Isso é interessante lembrar que às vezes a gente pega trabalhos, a gente pega artigo, tese, dissertações, e a gente vai lá na referência, acha uma citação interessante, chega lá na referência e não está a referência. E aí é interessante lembrar da gente ficar sempre atento a isso. Toda vez que a gente estiver citando no corpo do texto, até do projeto, colocando uma citação, tanto indireta, uma citação direta ou indireta, é necessário colocar as referências lá no final do projeto. E se você colocar uma referência lá, também é necessário que ela seja citada ao longo do corpo do texto, que às vezes tem trabalhos que a gente pega e a gente não encontra isso. E se isso está discriminado no edital, é porque ele é importante. Essa parte das referências, estrutura na norma da BNT, cadê? Lá no edital, que a gente está pegando como referência, está lá dizendo que a estrutura é na norma da BNT, e também com relação a realmente a citar e a referenciar tudo que for colocado no corpo do texto. E eu trouxe só um exemplo aqui, por exemplo, de livro, artigo e site, de como que é o mais comum que a gente verifica nos trabalhos, normalmente é o que a gente utiliza nos projetos de pesquisa, que são os livros, né? Aí vem o sobrenome, o nome, título, edição, local, editor, o ano. Do artigo também, quase parecido, só que entra o nome da revista, o volume, o número. E o site, que vem com o nome do autor, a instituição, ou a instituição, o título da página, e o disponível e o acesso. Deixa eu só ver aqui quem está pedindo para entrar.
Já. Então, tudo ok aqui com vocês? Alguma dúvida sobre referência? Eu tenho uma dúvida. No artigo, precisa ter o disponível em, acesso em, ou é opcional? Esse caso também é interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente pega um artigo, a gente consegue o acesso dele e a gente consegue baixar, né? E aí, assim, se ele tiver avulso, só o artigo mesmo, você pode colocar assim mesmo, como está, nome da revista, sem colocar o IN. Mas se ele for parte de um artigo, se for parte de um livro, ou se for parte de uma outra revista, vamos dizer que ele faça parte de um compilado, aí se é necessário você colocar o IN. Se você pegar somente ele avulso, aí não precisa colocar o IN, porque ele já vai colocar o nome da revista, entendeu? Porque aquela já vai te dar base de onde o artigo está. Tá bom. Alguém mais? E essa pergunta é parecida também com o livro, né? Que às vezes o livro ele tem vários artigos sobre sobre a mesma temática, e aí você quer só daquele determinado autor, então aí sim, aí você vai precisar colocar o IN. Aí coloca o IN normal, né? O IN e o nome do livro ou da revista. Então, ok. No cronograma, lá no edital está dizendo que você vai colocar as atividades da pesquisa. Então, o que seriam as atividades da pesquisa? Quando você é aprovado e você faz sua matrícula, a primeira atividade que você faz são as disciplinas. E durante o seu primeiro ano, além das disciplinas, você participa também de eventos, pode participar de projetos que o próprio orientador vai lhe indicar ou não. Você também já começa a fazer a sua primeira revisão bibliográfica. Você também já pode, quem quiser, já ir no local de pesquisa, nos arquivos, bibliotecas, isso tanto presencial quanto virtual. Isso no primeiro ano. E depois, ao longo dos anos, quem for para mestrado 2 anos e doutorado para 4 anos, vai precisar fazer esse cronograma para que o avaliador perceba que você tem a noção assim do tempo que você vai realizar a pesquisa. Então, normalmente, o primeiro ano são as disciplinas, os eventos, algumas outras atividades da própria pesquisa. Já no segundo ano, você já intensifica isso, no terceiro e no quarto também. E colocar entre o segundo e o terceiro ano já a escrita preliminar para qualificação. Aí você já vai colocar também uma possível data de qualificação, e já a partir do terceiro e do quarto, já no finalzinho do terceiro, ou na metade do terceiro ano, que eu digo, você já vai colocando, após a qualificação, já a sua organização para se preparar para a defesa, e no quarto ano você já vai colocar uma data, prever uma data, né, para a sua defesa. Então, eu trago aqui um exemplo, por exemplo, se vocês entrarem agora, se as aulas começarem em agosto, 2025/2, então a gente coloca aqui atividades como disciplinas, participação em eventos acadêmicos, compilação de artigos, teses e dissertações acerca do tema, pesquisa bibliográfica, construção do referencial teórico. Aqui também você vai colocar de acordo com o que você acredita que seja necessário, mas também, por exemplo, iniciando agora, você vai ter somente 1, 2, 3, 4, 5 meses para desenvolver algumas atividades. Então, aí você já vai colocar para o avaliador verificar que você já vai realizar algumas atividades voltadas para a sua pesquisa. No outro ano, que já vai ser o 2026, já vai ser um ano cheio,
continua com as disciplinas obrigatórias. Se for submeter o comitê de ética, já é interessante já pensar sobre isso, porque o comitê de ética, ele demora lá entre uns 3, 4 meses para te dar uma devolutiva, e caso aconteça que você precise refazer algum ponto de atenção para corrigir ou alterar alguma questão do seu projeto, também demora entre 1 a 2 meses, até no máximo 3 meses, e aí você vai precisar realmente ter um tempo maior. Pode continuar com pesquisa bibliográfica, construção do referencial teórico, participação em eventos acadêmicos, já pensar numa escrita da redação preliminar, vou até colocar aqui para a qualificação. Já no terceiro ano, 2027, quem for fazer pesquisa documental, coleta de dados oficial com as participantes, caso você já receba o parecer favorável da sua pesquisa pelo comitê de ética, você já vai estar com sua entrevista, o seu roteiro de entrevista, se vai usar questionário, se vai usar alguma outra forma de coletar esses dados com os participantes, e aí você já vai começar a fazer essa coleta. Eu coloquei análise de dados das participantes logo aqui, mas pode ficar lá para o segundo semestre ou para o próximo ano. Participação em eventos acadêmicos, essa participação sempre vai ficar em todos os anos, né? Preparação para qualificação da tese, início da escrita do terceiro capítulo, eu coloquei aqui, mas pode ser a continuação com relação à correção do que a banca vai lhe falar, do que você vai debater com o seu orientador, orientadora, para já estruturar a sua dissertação, a sua tese, já com planejamento de defesa. E já, deixa eu ver aqui, no terceiro ano, análise de dados, continuar com essa análise. A gente coloca aqui a coleta dos dados, mas pode ser que essa coleta ela realmente demore 1 ano, porque depende de como você vai encontrar esses participantes. E aí pode continuar entre 1 ano e 2 anos. Análise dos documentos, escrita da redação para o capítulo da tese, já com a organização para a defesa. No último ano, a escrita final da tese e a defesa da tese. Eu finalizo aqui, em agosto, caso a matrícula seja em agosto, porque lá, por exemplo, nesse edital que é do PPGE, eles contam que você iniciou no programa a partir da matrícula. Então, se a matrícula for em agosto, num determinado dia, determinada data de agosto, vai ser aquela data, daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos que você vai se formar. Estão pedindo para entrar, cadê? Pediu, mas saiu. E é isso do cronograma, é interessante realmente você já fazer uma prévia, para você não ter muita dificuldade de desenvolver. Óbvio que muitas questões da pesquisa que vão aparecendo, e até questões assim que a gente não prevê, até da própria vida, né? E você pode ir acrescentando no seu cronograma, até como organização pessoal e planejamento pessoal. Mas para um edital que você está concorrendo, é essencial ter pelo menos essas questões mais práticas e que realmente vai acontecer, como você vai fazer disciplinas, dá até a proficiência aqui também, que eu não coloquei, mas para colocar proficiência, se quiser colocar, o estágio docente também, alguma outra atividade, se você pretende fazer também internacionalização, fazer alguma outra questão que vá contribuir para a sua pesquisa. Alguma pergunta sobre cronograma? Eu tenho. Tá. No caso, né, por exemplo, eu já fiz as disciplinas obrigatórias, todas. Certo. E aí eu imagino que eu vou conseguir fazer o aproveitamento.
Pensando Sim, nisso, eu coloco as disciplinas assim mesmo, coloco, né? é Ou interessante não? colocar disciplinas eletivas, ou a disciplina Hum. mesmo, porque, por exemplo, Pode é ser que eu nem provável. disse, né? Como? Porque eu estava pensando assim, existe a possibilidade de eu não conseguir fazer esse aproveitamento? Acho que Não, não, né? não, vai conseguir, sim. A gente tem os colegas que já passaram direto para o doutorado, eles não estão cursando disciplina nenhuma. O que eles estão fazendo agora é estágio docente. E aí, assim, mas depende do orientador. Se o orientador falar para você procurar alguma disciplina eletiva quando abrir a matrícula, né, para o período letivo normal, você pode verificar se no próprio programa vai ter alguma disciplina que te interesse, que ela não seja obrigatória, ou você pode procurar em outros programas. Por exemplo, se você eu sei da tua temática, pode ser que tenha lá em ciências sociais, em serviço social, ou pode ter algo lá no Sociedade e Cultura, entendeu? Aí você. Então, eu não farei. Só um momentinho, peraí. Você não vai fazer essa disciplina obrigatória, mas você pode colocar que se você quiser fazer alguma disciplina eletiva, não tem problema, não. Só que não vai ser mais obrigado para você já vai entrar no currículo atualizado, que é o nosso, né, lá do PPG. E também sobre a questão do estágio. Eu sei que é um estágio de 120 horas no doutorado, né? Aí eu fiz um. Eu poderia colocar que eu vou fazer só mais um nesse cronograma ou eu coloco o de 120 Sim, horas mesmo? tu já tem, então, as 60 horas. E falta mais 60. Isso. É, pode colocar também, que vai fazer um estágio docente de 60 horas. Ou você não Aí, quiser se me especificar a hora, questionarem pode colocar. na defesa, eu explico, né? Na defesa, na entrevista. Sim, você vai dizer que você já fez no mestrado 60 horas no estágio docente e agora para o doutorado, como você sabe que é 120 horas, 60 você já tem e o outro você vai fazer durante a sua formação. Tá bom. E é isso, pode colocar, não tem problema não. E é provável que, ou seja, agora, né, talvez o calendário lá, não sei se vai estar próximo do calendário da graduação. Se não for agora em 2025, aí já coloco para fazer em 2026. E é isso. Alguém mais tem alguma pergunta sobre o cronograma, referência? Eu vou parar aqui de compartilhar. Então, não temos, podemos seguir com a Fernanda. Adriane, essa Adriane Viana Lima, que está aqui na lista dos pedidos de isenção aprovados, é você? Sim, sou eu. Olha, bacana. Mais uma menina aqui das isenções Uhum. deferidas. Muito que Obrigada. bem. Está na mão de vocês agora. Espero que todas sejam aprovadas. Aí Uhum. entrou, ela falou ontem. Gente, vamos lá. Esse momento agora é para vocês tirarem dúvida a respeito do projeto de pesquisa de vocês, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem a respeito de introdução, enfim, todos os elementos que nós trabalhamos nessas 4 aulas. Se vocês tiverem também dúvidas a respeito de uma eventual preparação para a defesa desse projeto, também podem perguntar nesse momento, assumindo que vocês vão passar da fase 1, né? Que a primeira fase é a avaliação do projeto de pesquisa, a segunda é a defesa. Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, o momento é agora.
Não tem dúvidas? Eu acho, então, que nós ministramos muito bem esse curso, gente. Então, gente, é o seguinte, se vocês não têm dúvidas, nós acreditamos que essa foi uma iniciativa bastante válida para vocês. Esperamos que a gente tenha contribuído com a preparação de vocês para o PPGE. Esperamos logo que vocês estejam conosco lá dentro do programa. Será um prazer recebê-las todas lá com a gente, tá bom? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Vitória vai continuar, porque ela já é nossa colega de PPGE, terminou recentemente seu mestrado. Não se pode nem dizer que saiu, porque não saiu ainda de fato, né, Vitória? E é assim que nós estamos. Mas as demais meninas... Tem mais alguma de vocês que já são do PPGE? Só a Vitória? A Juliana. Eu também Juliana, sou do PPGE. você é de mestrado, Juliana? Sim, eu Olha, defendi Juliana também é. em julho, Quem que é o teu orientador, Juliana? João Luiz, professor João Luiz, da Educação bem. Física. Educação física. Ok. Ele abriu lá, colocou retificação para ele também. Porque eu muito tinha bem. visto que ele só tinha vaga para o mestrado, né? Sim, sim. Era o mesmo caso da Vitória, né? Só tinha vaga para o mestrado. Aí a Vitória estava querendo mudar de orientador e a gente falou para ela, mas menina, mas como assim mudar de orientador uma hora dessas? Não é assim que estão falando? Me deu uma praia, por favor. Falar aqui pra gente. Oi? Oi. Pois é. Aí nós conversamos com ela e armamos uma treta, um esquema que deu certo no fim das contas, que bom. Então, assim, meninas, a gente espera que vocês permaneçam com a gente no PPGE, a Vitória e a Juliana, que são nossas colegas de pós-graduação, e a gente espera receber muito em breve a Ingrid e a Adriane. Também tem a Cássia, né, que não veio hoje, mas a Cássia, eu acho que só não veio hoje, né? Não, a Cássia, ela estava pedindo para entrar, só que eu não sei a internet dela, que eu estava aceitando. Deve ser problema na internet também. A Cássia, fortíssima candidata. Eu creio que ela deve continuar assim, se tudo der certo. A Vitória falou com ela, Vitória? Ah, tá, pensei que ela tivesse falado. E também nós temos a Aline, também que começou participando conosco. Enfim, a gente tem outras colegas que também são fortes candidatas. Nós temos fortíssimos candidatos nessa edição do processo seletivo, tá bom? A gente espera que vocês todos consigam, porque o nosso papel é esse, é ajudar para que mais mulheres estejam na pós-graduação, junto com a gente. Nós não queremos falar só para a nossa bolha. Infelizmente, vocês sabem que hoje a porcentagem de mestras e doutoras, né, no país é muito, muito, muito diminuta. É muito pequeno. Eu acho que nós somos o quê? Mais de 200 milhões de pessoas, não chega a 2% da população nacional que nós temos de mestras e doutoras no país. E, então, assim, basicamente, hoje a gente fala para uma elite muito reduzida. E a gente sabe que as mulheres que têm a oportunidade de fazer uma pós-graduação, geralmente elas têm uma trajetória de vida diferenciada. Quase sempre as mestras e doutoras, elas não estão em situação de tanta vulnerabilidade social quanto as outras mulheres que não têm. E por que eu digo isso? Porque a gente verifica que as políticas públicas para ingresso na graduação, elas têm aumentado muito ao longo dos anos, né? Principalmente nos governos de esquerda. A gente vê essa presença muito grande das políticas de incentivo para o ingresso na graduação, o que não tem se refletindo muito na pós-graduação. A gente sabe que é um processo desafiador, é um processo difícil. Ontem ainda nós atendemos em reunião uma colega professora que está há 6 anos, né, Vanessa, tentando entrar no mestrado e não consegue, entendeu?
Então, assim, eu conheço pessoas que estão há 12 anos tentando entrar no doutorado e não conseguem. Então, assim, gente, infelizmente, nós ainda somos um grupo extremamente reduzido. Então, para contribuir, para que a gente mude essa realidade, principalmente se tratando de mulheres, e mulheres que teriam as suas vidas transformadas se lá estivessem conosco, é que nós temos a iniciativa do IA. Dentro do IA, a gente tem várias outras iniciativas, e uma delas é o preparo para o ingresso na pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Tá bom? Então, nós agradecemos pela participação de todos vocês, esperamos que vocês consigam um excelente desempenho no processo de seleção e que logo mais no próximo semestre a gente consiga se encontrar todo mundo lá pelo PPGE. Tá bom? Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Vamos fazer o registro aqui do nosso último encontro. O que vocês acham? Sim! Eu sabia que a Vitória já ia se manifestar. Eu quero agradecer primeiro vocês, assim, Agradeço. né, por essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente quer se preparar, a gente tem algumas dúvidas e caminhar sozinha é difícil, né? Então, quando a gente tem uma orientação assim, é muito bom. E quando eu estava esperando o edital, eu pensava, poxa, será que eu vou conseguir, assim, pagar uma mentoria e tal? Porque é melhor a gente tendo uma ajuda, né? E aí vocês disponibilizaram essa ação, para mim foi bem melhor, porque a gente sabe que essas mentorias, elas são um pouco caras, né? Então, assim, foi de grande ajuda, eu agradeço muito, tá bom? Deixar, assim, registrado aqui esse meu agradecimento. Tá bom, Vitória, tá E vocês são registrado. incríveis! Muito obrigada, meninas. A gente fundou o Instituto Atenas de Altos Estudos justamente para isso, para que a gente conseguisse alcançar o maior número possível de mulheres, e mulheres que, como a Vitória, não têm, neste momento, condições de pagar, por exemplo, por um preparatório específico. Mentoria, gente, é um dos serviços mais exclusivos que a gente tem de acompanhamento, de orientação personalizada, né? E por que eu digo que ela ainda não tem? Porque, muito provavelmente, ela terá no futuro, quando ela for doutora, quando ela tiver uma condição social melhor, ela vai alcançar novos espaços, ela vai alcançar novas oportunidades empregatícias, ela vai começar a frequentar lugares, a conhecer pessoas. Então, vocês entendem que a pós-graduação para uma mulher, gente, ela faz toda a diferença, porque, infelizmente, ainda hoje nós mulheres temos que nos afirmar em muitos lugares, se a gente quiser ocupar muitos espaços, inclusive dentro da pós-graduação. Ok? Então, vamos lá para o nosso registro. Só um momento, deixa eu fechar aqui. Diga o X. Pronto, meninas. Ok? Muito obrigada, até a próxima. E Obrigada. tá tudo certo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, comentem lá no IA, que a gente vai ajudar vocês dentro do que a gente puder. Tá bom? Tá bom. Beijos Obrigada. para todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada. Pronto, Miglis.